deficiências. Tu conheces cada um deles, Jeová. Louvado seja Deus. Eu sou pastora Márcia Silva de Andrade Roque, de Porto Velho, Rondônia, do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Estou aqui com a nossa amada irmã Nazaré, ao qual ela recebeu uma cura poderosa no dia 22 de fevereiro, direto da transmissão ao vivo, direto de Berlim. Amada irmã Nazaré, qual é o seu nome? Meu nome é Nazaré Fernandes dos Reis. Quantos anos a amada tem? 67 anos. Amada irmã Nazaré, há quantos anos a senhora está sofrendo de perda auditiva? 5 anos. A senhora percebeu que estava perdendo a audição? Como que a amada percebeu? Eu percebi porque as pessoas falavam comigo e eu não ouvia. E eu, muitas das vezes, as pessoas se agoniavam porque conversavam comigo e eu não ouvia. E eu sempre pedindo a cura, e quando foi um dia eu fui no culto. A senhora procurou ajuda médica? Procurei, mas só que ainda fiquei ainda com ouvido, porque não, só consultei, tinha que fazer os exames, tudo. No dia 22/2/2025, a amada estava acontecendo um grande serviço de cura direto de Berlim. No momento do decreto de cura, a senhora pode contar a senhora pode me contar o que aconteceu? Quando eles estavam ali no trabalho da cura, e ali dizendo que os cegos enxergavam, as pessoas que ouviam, e ali quando ele falou que os surdos ouviam, eu senti que eu ouvi. E depois daquele dia, depois do decreto da cura, eu fui curada, para o único ano do Senhor Jesus. Amado pastor Johnny, o senhor que acompanha a irmã Nazaré, já faz quanto tempo que o amado acompanha Nazaré? E qual eram as condições dela quando o amado chegava para conversar com ela? Eu acompanho ela já há 6 anos. 6 anos que eu acompanho ela. E quando nós viemos aqui fazer a visita pela primeira vez, ela já tinha um problema de audição. Ela não ouvia direito, a gente tinha que falar quase gritando com ela, bem perto mesmo para ela poder ouvir. Agora, quando o senhor vai falar com ela? Agora a gente fala com ela já aqui perto, como eu estou falando, ela já escuta quando a gente fala com ela. Através daquele decreto de cura que teve, ela foi curada. Amém, amados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amados e preciosos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui para celebrar uma grande cura que aconteceu no estado de Rondônia, em Porto Velho. Aleluia! O ouvido da irmã Nazaré ficou curado. Hoje ela escuta em nome de Jesus. O surdo ouviu, o surdo ouviu, o surdo ouviu para a glória do Senhor. Ei, ei, ei. O surdo ouviu, o surdo ouviu para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. O arcebispo Francisco Shoa saiu de Manaus, foi até Rondônia para assistir ao vivo as 2 conferências e o serviço de cura dos dias 20 até o dia 22 de fevereiro de 2025. Deus seja louvado.
Amado arcebispo Francisco Shoa, o senhor está na sala? Porque ele havia comunicado que estava chovendo muito. Aleluia! Aleluia! E eu quero te fazer uma pergunta, precioso arcebispo Francisco Shoa. Como foi presenciar uma cura tão poderosa como a cura da irmã Nazaré, após esse decreto de cura lá da Alemanha, hein? Assistindo a transmissão pelo YouTube, o precioso arcebispo está com a palavra. A internet dele estava ruim. Aleluia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo agora. Louvado seja Deus, está muito ruim em Manaus, há uma chuva muito grande, mas eu venho honrar a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, a nossa reverendíssima arcebispa, em nome de todos eu venho honrar. Amado, o que aconteceu em Rondônia foi muito poderoso. Começou pela obediência. Amém? Tudo começa pela obediência, obedecer. Obedecer aos comandos. E teve um comando que veio para nós, de todos estar participando. E nós estávamos numa missão junto ao supervisor Natanael. Estava indo ali para fazer uns grandes batismos, uma inauguração. E o Senhor pegou nós ali, naquele altar, naquele humilde altar. E a pastora Márcia começou a obedecer, pegar as pessoas, trazer ao altar e trouxe a pastora Nazaré. E quando eu fui falar com a pastora Nazaré, realmente eu tinha que falar muito alto. Muito alto eu tinha que falar com a pastora Nazaré, que ela falou, bispo, ele tem problema de audição. Eu falei, o sangue de Jesus vai operar em nome de Jesus. E mais uma cadeirante que estava lá ao lado. E aquilo, amada, no momento ali do serviço de cura, foi uma explosão tão grande, ela sentiu algo dentro dela. Em obediência com o nosso Senhor. Aprendemos e o Senhor honrou com esse grande cura da irmã Nazaré. O ouvido dela verdadeiramente era tampado. Amém? Nós tínhamos que falar muito alto com ela. E depois eu comecei na hora do serviço de cura. Está cortando bastante, amado arcebispo. Aleluia. Devido à internet, amada, aqui Manaus está muito ruim. Amém? Então, amado, foi uma explosão, foi muito maravilhoso. Quando o decreto de cura aconteceu, veio ali o Espírito Santo e fez um mover na vida da nossa amada e preciosa irmã Nazaré. E eu estou muito feliz pela vida dela, amém? E ali nós viajamos e vimos que o Senhor operou em Porto Velho, em nome de Jesus. Estou muito feliz pela irmã Nazaré e nós temos mesmo que celebrar os feitos do Senhor para a grande glória do Senhor ser manifestado. Isso, amado, se torna tudo através de uma obediência. A gente obedeceu o comando e o Senhor foi lá e operou tremendamente. Louvado seja Deus. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Desculpa pela internet de Manaus, muita chuva, mas o Senhor está no controle, no poderoso nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Nós que te agradecemos, precioso e amado arcebispo Francisco Shoa, muito obrigada. Realmente, vocês obedeceram ao comando do Senhor e o Senhor operou essa maravilhosa cura. Muito obrigada por tantas instruções, né? Então, todos nós precisamos seguir esse exemplo de obedecer o comando do Senhor. Amém? E agora eu quero fazer uma pergunta para a amada irmã Nazaré Fernandes dos Reis, né? Ela está aqui conosco, amada pastora Márcia. Você pode abrir o microfone, por favor? Já está aberto. Amém, amada pastora Márcia. Deus seja louvado, amada irmã Nazaré Fernandes. Amada, nós gostaríamos de saber, nós queremos saber
Em qual momento do serviço de cura a amada percebeu que estava escutando com o ouvido direito? Em qual momento que a amada falou, eu estou escutando, antes eu não escutava, mas agora eu estou escutando. Em qual momento? Amada, se lembra? Amada, pode responder, por favor? Na hora do decreto que eles estavam orando, né? E aí eles estavam orando pelos surdos, cegos e as pessoas cadeirantes. Aí na hora que falou do surdo, aí eu percebi que eu ouvi. Mas fiquei quieta, né? Aí depois aí o pastor foi fazer a prova de mim, né? Batia de longe, para ver se eu estava ouvindo mesmo, e eu ouvi. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou ouvindo. Louvado seja o Senhor. Amada pastora Márcia, a amada está acompanhando essa preciosa irmã há quanto tempo? E qual que foi a principal diferença que a amada observou nela após a cura? A amada pastora Luciana Miura, a nossa amada irmã Nazaré, eu já acompanho ela desde 2019. Quando eu chegava aqui, eu conversava com ela um pouco alto, né? Mas aí veio cada vez mais, o ouvido dela ela não foi ouvindo mais, tinha tempo que a gente já começou a falar bem mais alto, às vezes até gritando para ver se ela ouvia, mas mesmo assim ela não conseguia ouvir. E agora, E aí, como que ela está? agora eu tô falando bem baixinho aqui, ela já tá ouvindo, né, Madu? Louvado seja o Senhor, que maravilha, amada irmã Nazaré. Então, agora as pessoas podem falar com a preciosa irmã e a irmã consegue entender tudo. A pastora, né? A pastora Nazaré, né? Ela é pastora, né, amada irmã Márcia? Amada pastora Márcia, é pastora também. As duas são pastoras, a pastora Márcia, do ministério, e a preciosa irmã Nazaré é uma pastora também. Louvado seja o Senhor. Então, agora a amada pode acompanhar as mensagens do Senhor, do começo até o fim, sem nenhuma dificuldade. Isso é muito maravilhoso. E, amados, nós vamos começar a celebrar de uma maneira diferente. Por quê? Antes, todos nós estávamos abrindo o microfone ao mesmo tempo e estava saindo uma celebração muito atrapalhada. Então, agora, como que nós vamos fazer? Eu vou pedir para o amado supervisor Naldo Santana colocar a celebração de Manaus na tela. Todos nós vamos celebrar com o microfone fechado. Quando acabar esse tempo da celebração, amados, eu vou pedir para todos abrir o microfone e celebrar. Amém? Então, agora, muito obrigada, amada irmã Nazaré. Estamos muito felizes com a tua cura. Deus te abençoe, amada pastora Márcia. Agora eu peço humildemente para o pastor Naldo Santana colocar a celebração na tela e todos podem celebrar com o microfone fechado, amém? Louvado seja Deus, amados e preciosos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui para celebrar uma grande cura que aconteceu no estado de Rondônia, em Porto Velho. Aleluia! O ouvido da irmã Nazaré ficou curado. Hoje ela escuta em nome de Jesus. O surdo ouviu, o surdo ouviu, o surdo ouviu para a glória do Senhor. Ei, 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 ei. O surdo ouviu, o surdo ouviu para a glória do Senhor. Ei, 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 ei. O surdo ouviu, o surdo ouviu, o surdo ouviu para a glória do Senhor. Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura.
preciosos servos do Deus Altíssimo, estamos aqui. Aleluia. Agora podem abrir o microfone e dar um. Aleluia, amado Bispo Josué, que o Senhor te abençoe e te fortaleça, te dê asas para voar como as águias, aleluia. Cada dia mais, muito obrigada por conduzir este trabalho tão lindo que o Senhor está conduzindo. Amados, eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tempo maravilhoso, que tempo tremendo. Amados, há uma linda história por trás desta cura. Há uma descoberta maravilhosa por trás desta cura. Há um testemunho do amor de Deus por um povo, através e atrás desta cura. Amados e preciosos, é com muita alegria que eu apresento para toda a Assembleia o maravilhoso e precioso povo que Deus preparou para Ele mesmo, no estado de Rondônia. Amados, isso foi algo maravilhoso do Senhor, quando o Senhor agora enviou o arcebispo Francisco Uchoa lá, e nós descobrimos que tinha um cofre do Senhor, cheio de joias do Senhor, naquele lugar. E o Senhor, eu quero dizer o seguinte, amados, só de olhar na tela para o rosto destas duas irmãs preciosas, vejam o rosto da irmã Nazaré, amados, a presença do Senhor ali. E o mais lindo é que ela está ouvindo bem mesmo. Ela ouviu a nossa amada pastora sênior. Não vamos nem falar a pastora Márcia, que está do lado dela, mas quando a pastora Márcia, a pastora sênior, Luciana, falou com ela através do Zoom, ela ouviu o sinal que realmente o Senhor fez um grande milagre, porque a nossa pastora Márcia disse, chegou um tempo, a gente tinha que gritar. Amados, para mim, me mostrou que este ouvido direito era tão importante que sem ele ela já não estava mais escutando, levando a crer até que já era quase que uma surdez total do outro ouvido também. Então, um milagre é muito grande, mas o que eu quero dizer aqui, amados, é que a pastora Márcia, pastor Dione, a nossa amada pastora Cristiane Anjos e outros irmãos lá de Rondônia, de Porto Velho, eles foram visitados pelo ministério, eles receberam o ministério do Senhor com muito amor, com coração aberto, tão desejosos de aprender sobre o ministério, mostrando que eles estavam acompanhando, que eles estavam clamando ao Senhor para que o ministério do profeta do Senhor chegasse até eles. Nosso amado pastor Dione falou que ele já acompanhava o profeta do Senhor há muito tempo, ouvia todas as mensagens. Pastora Márcia também, vemos pela vida da nossa amada, eu não sei se a pastora Cristiane Anjos, que já tem nos acompanhado, e outros que eu preciso conhecer, o altar de Rondônia. Amados, realmente, esta cura, amada pastora Márcia, é uma prova do Senhor, do amor dele por vocês. É um sinal de que o Senhor está com vocês e que vocês agora são chamados do Senhor para preparar uma noiva santa para o Senhor, aí em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. Amém. Em nome do Senhor Jesus, o arcebispo foi até lá, Francisco Uchoa, acompanhado do supervisor Natanael. Ali falaram a verdade, e uma das verdades maravilhosas que eles falaram foi: nós estamos aqui para te servir como teus escravos, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha esse povo maravilhoso em Rondônia, e o Senhor os presenteou
com uma maravilhosa cura. E o nosso desejo é que a nossa amada pastora, agora Nazaré, o Senhor a levante poderosamente junto da pastora Márcia e de todo o altar em Porto Velho, para agora, neste tempo, com os ouvidos abertos, ouvindo a mensagem do tempo do fim, ela possa trazer para Jesus muitas almas através do testemunho dela e conduzir uma multidão daquele estado para o reino de Deus. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, compartilhei a história por trás deste grande milagre e como eu vejo o amor de Deus demonstrado por esta cura que o Senhor fez. A obediência, como disse o nosso arcebispo Shoa, que os levou até lá, eles viajaram 24 horas, amados, de ônibus para chegar lá. Eles foram, não mediram esforços, porque cada alma daquele estado vale mais que o mundo inteiro para Jesus. Então, amado arcebispo, queremos também deixar aqui a nossa gratidão, nos humilhando mesmo diante do Senhor pela sua tremenda disposição de ir, e o Senhor com certeza te recompensará, porque em Cristo a sua obra não é em vão. Amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir a Jesus pelo maravilhoso povo de Rondônia. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Obra maravilhosa. Glória a Deus. Por cada pessoa que ouve a mensagem, recebe, teme, treme, porque é um escolhido de Deus e fala: esta é a voz do Senhor. Eu estava precisando tanto de uma instrução e de uma direção, e o Senhor respondeu a minha oração e enviou os seus mensageiros aqui. Então, nós agradecemos e pedimos que todo o ministério do Senhor não meçam esforços para alcançar quem quer que seja, porque veja que coisa linda aqui na nossa telinha, duas irmãs, e nós sabemos que por trás dela tem outros aqui de... Eu posso pedir que todos os de Rondônia, todos de Rondônia e de Porto Velho, levantem a mão para que o ministério possa conhecê-los? Põe a mãozinha levantada, vai aparecer para nós. Não, a mãozinha da tela, a mãozinha amarelinha, que está nas reações, né? Pastora Márcia, pastor Dione. Isso. A nossa preciosa Cristiane Anjos. Oh, meu Deus. Amo muito esse povo. Aleluia. Tem mais alguém aí? Hoje temos a outra Cristiane. Amém. Então, amados, que o Senhor os abençoe. Vocês são muito bem-vindos ao ministério. E já celebramos já o Senhor entrando com tudo na casa de vocês, no ministério de vocês e abençoando vocês em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Podem baixar a mão. Deus os abençoe. Shalom, shalom. Amado Bispo Josué, devolvo a palavra para o amado. Muito obrigado, honrada e amada, Arcebispo Sênio. Muito obrigado. Amados, que tremendo trabalho o Espírito Santo tem feito em todos os estados do Brasil. Aleluia! Isso sim é motivo também de celebração, porque grandes coisas o Senhor tem feito no Brasil, grandes projetos Deus tem para o Brasil e estão só começando. O avivamento está avançando e nós só estamos começando. Aleluia! Muito obrigado, honrada pastora Sênia Luciana Miura, por nos apresentar esse tremendo trabalho de celebração desta cura de Rondônia. Aleluia! Amados, vamos então agora trazer o preletor dessa noite, que é o nosso amado e precioso supervisor Wilson. Mas antes de passar para ele a palavra, eu queria
franquear a palavra ao pastor Sênio Erasmo, que vai estar orando por ele, abençoando a vida dele, para que tudo que ele falar possa fluir o trono de Deus. Então, a primeira palavra está com o pastor Sênio Erasmo. Amém. Shalom, preciosos irmãos. Nós vamos orar, né, pelo supervisor. Que Deus possa abençoar. Quero saudar a todos na graça e a paz do Senhor Jesus. E começando pelo clero desse ministério, que tem nos ajudado tanto também em oração. A nossa reverendíssima Luciana de Toledo, que tem trabalhado arduamente por esse ministério. E nós acreditamos justamente que é uma obra do Senhor. Então, toda honra e glória a quem pertence é exatamente ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, digamos assim, mas também estamos num momento de estarmos muito, muito atentos às profecias que estão ocorrendo com tanta rapidez. Mas nós vamos orar, né, porque não posso falar muito, quem vai trazer a mensagem é o supervisor desta noite. Eu até esqueci o nome, Bispo Josué, o supervisor quem? Supervisor Wilson. Supervisor Wilson, amém. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu muito amor. Vemos que o Senhor tem feito milagres. Os milagres têm sido, Senhor, deste lugar constante, e o Senhor tem mostrado que não tem abandonado a nação do Brasil. Pai Santo, nós não somos merecedores, mas a tua graça tem sido presente. Só temos que dizer ao Senhor que muito, muito obrigado. E também nesta noite, que a tua palavra, Senhor, que o Senhor há de trazer aos nossos corações, pelo supervisor Wilson, que ele seja apenas um instrumento, mas o Espírito Santo é justamente o condutor desta palavra diretamente aos nossos corações. Seja lá, Senhor, a forma como seja, que seja de correção ou de exortação, a glória pertence ao Senhor. Só estamos aqui para ouvir, obedecer. A obediência é o papel principal desse ministério de arrependimento e santidade. Por isso é que esse nome é tão perfeito, por isso é que esse nome, Senhor, faz jus justamente o que estamos vendo e ouvindo. Meu Deus, toma nas tuas mãos o teu servo e abençoa ricamente. Faz com que da sua boca, a boca do Senhor possa falar. Nós te agradecemos no mais santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Bispo Josué, a palavra está com o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Sênio Erasmo. A palavra está então com o nosso precioso supervisor Wilson. Deus abençoe. Aleluia, shalom. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor, agradeço por essa oportunidade. Quero saudar a todos, no poderoso nome de Jesus, todos os bispos, arcebispos, na pessoa da nossa mais reverendíssima arcebispa Luciane de Toledo. Quero aqui estar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, de trazer a palavra do Senhor. Fomos contemplados essa semana com uma palavra muito poderosa do Senhor, através do profeta David Orwell, e gostaria de estar trazendo aqui para nós nos alimentarmos mais desta mensagem. Eu até aconselho a todos que ouçam, aqueles que estão nos visitando, que não tiveram a oportunidade de ouvir esta mensagem, que se trata da vinda do glorioso reino do Messias. Então eu encorajo a todos a ouvirem, por mais que nós passemos aqui, será muito mais enriquecedor você ouvir a própria mensagem do profeta do Senhor. Então, amados, é com muita alegria estar aqui. Nós estamos diante da maior promessa de toda a Bíblia, que é a vinda do reino do Messias. Está para se cumprir e para se materializar. A Bíblia diz que Jesus ele foi enviado na plenitude dos tempos. Então, por aí nós já vemos que Jesus foi enviado no tempo
do quarto reino, que é o reino, que é o Império Romano. Então ele já veio na plenitude dos tempos. E ali o Senhor, ele parou o relógio para admitir um povo, para que também fosse participante desse glorioso reino. Então, amados, nós vamos estar aqui passando novamente por essas passagens, que se trata da vinda do glorioso reino do Messias. Então, todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que crerem, se arrependerem, se prepararem, podem participar desse reino muito poderoso. Então, o próprio Deus, apesar da queda, ele assumiu o controle e vai mudar a identidade daqueles que creem. Vai mudar a condição daqueles que creem, transformá-los em cidadãos do céu, cidadãos deste reino, o reino e sacerdote. Então, amados, eu gostaria de abrirmos a palavra no Salmo 24, no verso 7. A palavra do Senhor diz: levantai, ó portas, vossos frontões. Abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o eterno, o poderoso e valente Deus forte, o bravo das guerras. Levantem-se, ó portais, os vossos frontões. Abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, meus amados. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei que conquistou com braço forte a nossa redenção, a nossa salvação? Quem é o Rei da Glória? Aquele aqui cujo salmista está falando para os portais se abrirem. Aqui fala também dos frontões para que se abram, porque a glória dele é tremenda. E quando ele está entrando ali nos céus com essa vitória que ele comprou, que ele pagou com seu próprio sangue, comprou para Deus povos, nações, línguas. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Vamos abrir lá, amados? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens, de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituístes reino, sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Aleluia! Este reino que está perto de se materializar, amados. Esse reino que está vindo. E todo aquele que crer e se preparar, amados, pode participar desse glorioso reino. É um chamado maravilhoso que o Senhor nos dá para todos nós que cremos podermos participar. E nós estaremos aqui passando nessas passagens e vendo também o tempo oportuno que o Senhor nos dá para agora nós avançarmos com a nossa salvação de uma forma mais intensa, mais séria, para que não sejamos faltosos em tempo algum, mas para que possamos ser achados por Deus dignos desse reino, para que Deus possa olhar para nós, não se envergonhar de nós, que Ele possa se alegrar conosco. Então, amados, esse reino poderoso já foi
conquistado pelo Messias. E ele recebeu glória, honra, poder e majestade da parte de Deus Pai. Então aqui está dizendo, ele nos comprou com seu próprio sangue, para que sejamos reino e sacerdotes. Somente Jesus tinha essa patente, amado, de ser um rei e de ser sacerdote. Como o profeta do Senhor nos ensinou. O levita não podia exercer a função de rei. O sacerdote não podia exercer esta função. E nem o rei exercer esta função de sacerdote. Mas o Messias, ele tem essas credenciais para poder ser aquele que vai instaurar o reino de Deus e estabelecer para si um povo cuja imagem dele serão também reis e sacerdotes nesse reinado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui também Apocalipse capítulo 1, no verso 5. E a Jesus, e de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória, domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia! E também diz, amado, e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será. Amém. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é, amados, esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E quem é o seu povo? Quem é o seu povo que ele comprou com seu próprio sangue? Aleluia. Os reinos deste mundo já estão passando, amado. Olha, Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo do último império, que é o Império Romano. E Deus parou o relógio, e há 2000 anos ele tem admitido um povo. Ele tem admitido um povo para fazer parte desse reino. E hoje nós vamos ver algo, nós vamos ficar chocados, amados, aqui com a palavra do Senhor. Tamanha misericórdia de Deus. O tempo de Deus que ele tem esperado por nós. Para que sejamos participantes desse reino e para que não venhamos a falhar em entrar no descanso, no reino eterno do nosso Senhor. E essas palavras que o profeta do Senhor tem trazido, amados, ela tem nos ensinado, é como se nós não entendêssemos a Bíblia. E quando ele entrou nesse tema do reino do Messias, tudo que você lê agora na palavra é com outro entendimento. Você consegue compreender que de Gênesis a Apocalipse, tudo diz respeito ao reino do Messias. Tudo diz respeito a esse reinado poderoso que está prestes a se materializar. Aleluia! Quantos estão me entendendo? Digam amém. 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 Aleluia! Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar, amados, progredindo com essa mensagem. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora em Daniel, para vermos também capítulo 2, verso 44.
No entanto, na época do governo destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania deste reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, este novo reino destruirá e exterminará todos estes outros reinos e subsistirá para todo sempre. Glória a Deus, amados. Esse reino que está vindo, amados, é um reino eterno que jamais será passado para outro reino. Os reinos deste mundo, chegou o tempo do fim deles. E nós ainda preocupamos com tantas coisas desta terra, amados. Preocupamos às vezes com política. Qual será o novo presidente? Olhamos algumas coisas sobre a mudança desse governo do Brasil e de outros países. Vemos o estabelecimento de outro governo nos Estados Unidos. Ficamos olhando essas coisas. Amados, mas depois dessa mensagem, nós não podemos mais perder tempo com essas coisas. Quando chegou esse tempo, o Senhor está abrindo nossos olhos sobre o reino do Messias. É também o tempo, amado, que as outras coisas ficam para trás. Quando Jesus começou a falar e aceitar ser chamado de rei dos judeus, ele foi morto e foi crucificado. Quando Jesus começou ali, quando ele entrou em Jerusalém, amados, e aceitou ser chamado de o rei dos judeus, ele não foi aceito. E os reinos deste mundo todos serão destruídos, porque eles rejeitam o reino de Deus, o reino do Messias. Eles são como bestas, feras, totalmente malignos e satânicos. Por isso, Deus dos céus vai destruí-los. Essa pedra foi lançada sem o auxílio de mãos e atingiu os pés dessa estátua, que representa todos os reinos do mundo, amado. Ela foi totalmente destruída, pulverizada. Não há mais resquício. E hoje nós vamos falar, amados, também sobre a pátria. A nossa pátria, porque essa pátria aqui, amados, ela infelizmente chegou, não infelizmente, a palavra não está correta. Chegou o tempo do fim desses reinos da terra. E quando essa perspectiva do reino de Deus é trazida para nós, o nosso entendimento da nossa própria vida terrestre também deve mudar. E é por isso, mano, que nós vamos falar aqui da pátria, da nossa pátria celestial. Porque hoje nós entendemos que ela é física, que ela é real. E isso muda a nossa perspectiva de batalharmos por essa pátria. Aleluia. Há um salmo em que o salmista Davi diz: esquece a tua casa e o rei se agradará da tua formosura. Esquece a casa paterna e o rei se agradará da sua formosura. Esse, amado, é o tempo que nós estamos vivendo de estarmos totalmente prontos e disponíveis para o reino que nos está sendo apresentado, reino do Messias. E nós vamos deixando essas coisas para trás, porque a palavra do Senhor nos mostra que o tempo chegou. Se o Senhor já está falando agora do reino, é porque a hora já chegou. E nós estamos totalmente, amados, pela cronologia do tempo, no fim, totalmente. E ainda mais quando Deus envia este mensageiro, para que nós venhamos nos preparar, porque o tempo realmente chegou, amado, de ser estabelecido o reino do Messias, ser estabelecido o reino de Deus.
nessa terra. E qualquer um, amados, que crê e se prepara pode ser participante desse glorioso reino nesta hora. Deus assume o controle, como eu disse. E ele vai mudar a nossa identidade, nos fazer cidadãos desse reino. Um pouco à frente, amados, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém, semelhante a um ser humano, vinha nas nuvens do céu e se deslocou em direção ao ancião, bem idoso, e foi conduzido à sua presença, e foi-lhe outorgado toda a autoridade, glória, posse, a posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. E o seu domínio é um domínio eterno, que jamais terá fim. E o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, amados. Essa é a promessa do Senhor. Sermos participantes de um reino inabalável. De um reino eterno que nunca terá fim, amados. As coisas deste mundo já estão, amados, passando diante dos nossos olhos. E hoje, nessa ministração que o profeta nos trouxe, também quero aqui salientar, amados, a nossa disposição em partirmos, avançarmos agora para um novo nível na nossa santidade. No livro de Salmos 110, vamos abrir, por favor. Salmo 110, verso 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés, ou estrado dos seus pés. O Senhor estenderá de Sião o seu poder sobre. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, e ele domina no meio dos teus inimigos. Aleluia. No verso 3, teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora. Tu terás teu exército de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita, e ele esmagará reis no dia da sua ira. Verso 6, julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Aleluia, amados. O reino de Deus está vindo. E junto com o reino de Deus está vindo o juízo sobre todos aqueles, amados, que rejeitam este reino. Nos reinos dessa terra, meus amados, os homens pagam caro, às vezes, para ter uma cidadania. Até na Bíblia está escrito lá que alguém pagou pelo título de cidadão romano, não me lembro se era Paulo. Os reis dessa terra, amados, as pessoas pagam caro para fazer parte, para ter uma cidadania. Amados, e o maior reino, o reino eterno, o reino perfeito, o reino de poder, o reino de glória, o domínio eterno,
Ele pagou pelos seus. Ele comprou os seus. Ele resgatou os seus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, amado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Amém! Foi Ele que pagou para nós sermos cidadãos. Aleluia! Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Do maior reino da terra e do universo para sempre foi Ele que pagou para nós sermos cidadãos. Ai, amado supervisor, que revelação tremenda! Aleluia. Amém, amado arcebispo. É muito poderoso. O que Deus faz por nós é muito grande, muito tremendo. Temos que nos envergonhar dos nossos pecados. Temos que nos envergonhar da nossa trivialidade, da nossa morosidade, da nossa lentidão em responder a Deus. Mas agora, com esta mensagem, nosso entendimento tem sido elucidado por essas palavras que os profetas têm trazido. Amados, grande, tremendo, temos que nos envergonhar. Aleluia, amado, muito poderoso. Somos cidadãos desse reino, comprados pelo preço que o próprio Pai pagou, entregando seu Filho por nós. Amados, como poderemos rejeitar tamanha salvação? Como poderemos negligenciar? Aleluia. Eu creio que nós vamos partir, amados, para um nível de maior profundidade e santidade diante do nosso Deus. É muito poderoso. Glória a Deus. Então, amado, esse rei, ele vai esmigalhar todos os outros reinos. E esse reino durará para sempre, de eternidade a eternidade. E nós estamos nas portas desse reino. Estamos para entrar, amados. Mais um pouquinho de tempo. Aleluia. Mas a palavra do Senhor aqui diz, amado, no verso 3, o teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Aleluia. Eu peguei esses jovens aqui, amados, porque aqui foi uma revelação que esse salmista teve, amado. Porque todos aqui estarão em seu corpo glorioso, fazendo parte desse exército. Todos serão jovens, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Um exército jovem, um exército forte, um exército numeroso, um exército poderoso. Não haverá cansados ali no meio desse exército, amado. Não haverá ninguém ali afadigado. Um exército poderoso que vai acompanhar o Messias nesse reinado, desde o Amargedon, quando ele vem para destruir ali, pisar o lagar da ira de Deus. Glória a Deus. Então, amados, está dizendo que esse povo se mostra disposto. Também, amados, no nosso tempo, esse povo também diz sim a esse rei. Eles se entregam a esse rei. Eles obedecem. E o profeta, nessa ministração, ele diz que as bases desse reinado é de misericórdia, perdão, de justiça, de obediência, de unidade, identidade divina, semelhança de Cristo.
Não podemos interpretar errado, amados, que como Jesus vai governar com cetro de ferro, que as características do seu reino mudarão, não, amados. Nós seremos a semelhança de Cristo nesse reinado. Nós vamos ser como sacerdotes, vamos ser semelhante a Ele. Portanto, nós devemos trazer a imagem do segundo Adão agora completamente em nossa vida. Porque é através desses que Ele vai governar, que são semelhantes a Ele, são os sacerdotes que vão curar as nações, que vão demonstrar o verdadeiro amor de Deus, o caráter de Cristo e a sua obra, seus feitos maravilhosos que Ele nos ensinou, expressando o caráter de Deus, amados, eles perpetuam por toda a eternidade. E os seus seguidores, os seus discípulos têm as características do Messias, são sacerdotes juntamente com Ele, e vão curar as nações junto com Ele. Não entendemos perfeitamente como será, amados, mas uma coisa é certa, o profeta do Senhor trouxe, as bases do reino do Messias vai ser as mesmas bases do governo do Messias aqui na terra, quando ele demonstrou o amor do Pai, misericórdia, compaixão, perdão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, amados. Vamos partir agora, amados, para Lucas capítulo 12. No verso 32, perdão, amados, já estou achando aqui. Verso 32. Lucas, capítulo 12, no verso 32. Nada temam, pequenino rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Em outra tradução diz, o Pai se agradou em dar o reino para vocês. Ele quis nos dar o reino, amém, amados? Ele quis sua bondade, sua misericórdia. Então, amados, aí, dando seguimento, como eu disse, quando temos o conhecimento do que é o reino de Deus, o Senhor Jesus, então, agora ele começa a dizer, no verso 33, vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vocês bolsas que não se gastem com o passar do tempo. Tesouro acumulado nos céus, que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Pois onde estiver os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Amém? Estamos chegando agora, amados, com essa revelação do reino, e o Senhor nos encoraja a depositarmos tudo nesse reino. O Senhor nos encoraja, amados, a partirmos para o que é perfeito, a avançarmos na nossa fé, deixarmos as trivialidades deste mundo e aquilo, em Romanos capítulo 12, ou Hebreus, não me lembro, diz que deixando o pecado e todo o peso que nos embaraça, corramos agora com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, o peso é tudo nesta vida que nos faz perder o foco em Jesus e em seu reino. E nesse tempo, como o inimigo tem usado artimanhas para impedir os eleitos de alcançar
o reino de Deus. E muitas das vezes, amado, ele age com sutileza, trazendo muitas oportunidades para as coisas desta terra. São negócios para esta terra. São oportunidades de ganhar mais dinheiro nessa terra. Amados, isso muitas vezes é laço do maligno para nos distrair e colocar peso em nossas vidas. Quando chega o tempo, amado, de começarmos a deixar as cargas, a deixar os pesos, a deixar tudo aquilo que nos impede, amados, de apoderar-se desse reino, então o inimigo agora começa a trazer muitas oportunidades. Como uns dias atrás, nosso irmão precioso, o Atis, deu um testemunho. Ele começou a se esfriar em Deus, o inimigo começou a trazer coisas para ele, cursos e oportunidades de prosperar no seu trabalho. Tudo isso é lícito, amado. Mas nós agora estamos na reta final para entrarmos no glorioso e eterno reino de Deus. E o que o Senhor nos diz? Ele nos manda agora, amados, construir, criar um tesouro para a eternidade, amados. E agora a alerta que eu quero passar para todos os amados: estejam vigilantes. O inimigo agora está, amados, mais que nunca, colocando ciladas. Eu passei por essa mesma situação que o amado Watson contou. De lá para cá também, eu estive meditando e eu fui nas escrituras e vi que realmente, amados, há uma distração. Há coisas que são praticamente lícitas com as quais o inimigo nos faz ficar preso nessa terra. E pensando estar progredindo no reino de Deus. Mas a palavra do nosso amado Jesus, ela é firme e ela é poderosa. E ele nos manda investir os nossos tesouros, a nossa força, a nossa energia, o nosso maior talento no reino de Deus. Aleluia. Também nós vamos ler, amados, em Mateus capítulo 13. Vamos ler no verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O reino de Deus, amados, é maior do que tudo que nós temos nessa terra. Servirmos ao Senhor é tudo que nós temos nessa terra. Honrar a Jesus nesta hora é tudo que nós temos nesta terra. Uma vez eu cheguei a ter uma percepção e um entendimento, não lembro se foi um sonho que eu tive, de que somente aqueles que são focados 100% em Jesus é que vão partilhar do arrebatamento. E eu comecei a observar nesse próprio ministério quem realmente é assim. Eu fiz uma própria análise e eu vi que eu não estava no meio desse, pois ainda me distraio com muitas coisas. Mas eu vi que seria um foco central e 100% na obra, no serviço, no reino de Deus. Um foco total. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No verso 45, amado, da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amados, chegou o tempo de deixarmos a trivialidade, de deixarmos tudo aquilo que nos impede de corrermos a nossa carreira. E adquirirmos e apoderarmos deste reino. O Senhor disse: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam. Agora, amados, diante dessa revelação, precisamos ter
coragem, disposição e refinar a nossa salvação com mais temor e tremor. É o que nós vamos partir agora para entendermos como fazer isso. Vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 11. Verso 10. Vamos ler, amados. Porquanto ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amado, esse capítulo está falando dos heróis que perseveraram, que ficaram firmes com Deus até o fim. Por meio da fé, da mesma forma, própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que era estéril, avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. O Senhor é fiel, amados, ele fez a promessa, e ele vai cumpri-la em nossas vidas. Aleluia! Vamos ler até o verso 14. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência, tão numerosa como as estrelas do céu, é incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-na de longe, e à distância a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Glória a Deus, amados. Capítulo 11, amado, fala dos heróis da fé, aqueles que dão o exemplo para nós de perseverança. E eles perseveraram em Deus. Vamos ver o verso 16. Em vez disso, vamos ler o 15. Pois se estivessem cogitado sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardando eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Agora o verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Aleluia. Agora vamos para o verso 32. Aleluia. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Amados, são tantos heróis. Amados, são tantos que venceram. São tantos que perseveraram, amados. E a Bíblia relata de muitos outros. O Senhor Deus, ele investiu muito, amados, no decorrer da história. O Senhor pagou um alto preço para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor tem investido pesado, amado. A própria manifestação do seu próprio Filho, mas não somente isso. Tudo que o Pai tem feito para dar o reino ao seu Filho, Jesus Cristo.
O Senhor não vai parar por nossa conta, amados. Ele vai cumprir a promessa. Se nós brincarmos, amados, seremos deixados de fora. Existem heróis que estão aguardando. Existem grandes homens que pagaram preço alto nesta terra pelo reino de Deus. E a Bíblia diz, amados, no verso 39, eu creio. 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser também aperfeiçoados. Amados, estes heróis não receberam a promessa ainda, porque Deus quer nos incluir juntamente com eles, amados. Estes heróis, estes grandes homens de Deus, amados, você pode ler depois o que eles passaram, o que eles viveram. Eles estão aguardando, amado. Como uma geração, o profeta do Senhor diz, nós somos a geração que recebeu o bastão e é a última, amado. É uma responsabilidade muito grande agora. A última geração. Todos os profetas, todos os patriarcas, todos os santos estão aguardando por nós, por esta geração. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai cumprir tudo o que ele disse e tudo o que ele prometeu para o seu filho amado. Como nós lemos no Salmo 110. Ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos teus pés. Aleluia. Então, amados, este reino que está vindo é um reino real, físico. E ele tem um rei que é real, físico. Uma cidade real, física. E também existe um povo real, físico, que vai fazer parte desse reino. Amém, amados? Somos chamados a fazer parte da galeria dos heróis da fé, amados. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor reina! Ô Jesus, nos nossos corações. Ele é o soberano! Maravilha, ora bem, Senhor Jesus. Amém, amado. Muito poderoso. Capítulo 12, ainda. Vamos ler o verso 28. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, deste modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amados, esse Deus que está nos esperando, ele é um fogo consumidor, amados. Se nós falharmos, ele vai nos cortar também.
O povo judeu lá, o Senhor os cortou, amado. Fechou eles para fora, mas agora está admitindo eles novamente. E se nós falharmos agora, amados, serem cortados também. Eu queria ler mais uma passagem que eu tive uma compreensão, amados, em Hebreus capítulo 6. Há um perigo em vivermos lutando, amado, e trivializando. E a palavra do Senhor diz no verso 1, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e das atitudes inúteis e que conduzem à morte e da fé em Deus. Amados, logo no verso 4, ele vai também entrar naquele texto que nós muito conhecemos, porque é impossível para aqueles que foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostatarem da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que, contra si mesmos, estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Nós entendemos, então, amados, que as bases estão aqui para nós caminharmos para o que é perfeito. As bases do arrependimento, amado, que o Senhor nos trouxe, não é para permanecermos aqui sempre vivendo e confessando, às vezes, os mesmos pecados, obras mortas que ele está dizendo aqui, obras que conduzem à morte. Se o dia do arrebatamento chegar, se a vinda do reino chegar e nós estivermos ainda degladiando e lutando com essas coisas, amados, nós seremos deixados para trás. O que o pregador aqui está querendo dizer que a base do arrependimento é para nos levar ao que é perfeito, amado. É para avançarmos a uma vida espiritual na qual não vamos ficar mais lutando com as coisas corriqueiras desta vida, com os pecados de outrora. Uma vez o arcebispo Maconha pregou sobre isso. Ele diz que se nós continuarmos ali se arrependendo dos mesmos pecados, das mesmas coisas, nós seremos pegos ali, o Senhor vai nos trancar de fora. Porque o Senhor virá, amados, ele diz, em hora que não cuidais. Portanto, aqueles que persistem nos mesmos erros, o Senhor vem na hora que aquela pessoa não está preparada. Porque ela não progrediu e não avançou na sua fé para o que é perfeito. Aleluia. Amados, Aleluia. Então, diante dessa mensagem que o profeta do Senhor nos trouxe, nós estamos sendo chamados a um novo nível na nossa fé, de dedicação, de renúncia das coisas deste mundo, porque os heróis da fé, amados, eles estão só nos aguardando. E se nós trivializarmos e continuarmos, amados, da mesma maneira quando viemos e ouvimos, não tem como, o Senhor nos tranca do lado de fora. E o que é perfeito, amados, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. E ele nos deu o exemplo de como sermos sacerdócio real, reino real, nós participaremos. Para a imagem de foco perfeito, contemplando profundamente o Salvador. Vamos ler mais 2 versículos, amados. Capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem
de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então não é só o pecado, amados, mas ainda tem os pesos desta vida. Tem os fardos que essa vida traz. E é o que o diabo está querendo colocar sobre os eleitos de Deus. Envolvimentos, negócios, que por fim vão ser tropeços, vão ser laços. Como eu disse no início, muito cuidado nós temos que ter agora, na reta final. Então ele fala do peso e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança agora, amados, a carreira que nos está proposta. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. No verso 3, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tão pouco desanimeis. Aleluia. Então, amados, Deus investiu muito em todos nós. Deus investiu ao longo dos anos. O profeta do Senhor diz o amor longânimo, sofrimento de Deus. Captei aqui a palavra certa. O profeta diz. O sofrimento de Deus em nos esperar, amados, em ter misericórdia por nós, em ter paciência conosco. Mas ela também tem um fim, amados. É quando o tempo se esgota e o Messias vem. Então, amados, nós devemos agora nos preparar. No último versículo que nós vamos ler, amados, é Salmo capítulo 2. Salmos 2, no verso 11. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que ele não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Amém? Glória a Deus, temos que depositar, amado, nossa plena e total confiança no nosso Deus agora. Pois ele diz, não temam, nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. Mas eis que tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então aqui está dizendo, amados, rendei ao Filho a adoração sincera. E o interessante, ele diz que a sua ira se acende depressa. Amados, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse depressa que o Senhor está falando para nós é tempo suficiente, amados. Já são 2000 anos que Jesus foi oferecido como sacrifício único na cruz. E ele está dizendo que a sua ira se acende depressa. Que grande longanimidade o Senhor tem para conosco. Não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos nós cheguemos ao pleno arrependimento e mudemos o curso da nossa trajetória. Um arrependimento que nos muda de atitude, um arrependimento que nos leva ao que é perfeito, um arrependimento que nos leva a uma vida focada plenamente no Messias, plenamente no reino de Deus. Amém, amados? Uma devoção sincera
como está dizendo aqui. Não podemos mais dar lugar à hipocrisia, amado, ao fingimento, ao teatro. Nós temos que prosseguir agora, amados, pois o tempo acabou e o Rei dos Reis, o juiz já está à porta. Chegou o tempo, amado, da manifestação do reino físico do Messias. Ouvindo essa mensagem, crendo, todos podem entrar. Ouvindo essa mensagem, se preparando adequadamente, todos poderão entrar. Então, esse último versículo é muito poderoso. Bem-aventurado todos que depositam sua plena confiança nele. Analisando como heróis estão aguardando por nós. E ver o preço e o compromisso de Deus para com o reinado do Messias. E esses heróis estão aguardando para que nós não venhamos a falhar. Nós completemos a nossa carreira. De toda forma, o Senhor virá, estabelecerá, como nós lemos no início. Essa pedra está vindo para esmigalhar. Não vai haver nenhum resquício dos reinos anteriores. Nada dele. Portanto, não temos nada, amados, nessa terra. Não temos herança nessa terra. Não temos bens nessa terra. Os bens que nós temos devem ser usados para o reino de Deus. Pois tudo, muito em breve, será totalmente destruído. E com as coisas que temos, com a saúde que temos, nós podemos acumular o tesouro no céu, que é nesse reino que está. Eu agradeço pela oportunidade de poder trazer a mensagem do Senhor nessa santa assembleia, esse povo eleito, povo que vai responder, que está respondendo ao Senhor, esse santo ministério cujo Senhor Deus está conduzindo nesta hora, do qual não me acho digno, mas quero continuar, quero prosseguir, conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor. Aleluia! Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? Pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua promessa. Vai se cumprir, Senhor. Vai se cumprir porque ela vem da tua boca, Senhor. A maior promessa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em nós queremos falar, Senhor. Obrigado por não nos deixar de fora. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de passar agora para a nossa mais sênior, senhora arcebispa Luciana de Toledo, para fazer as considerações finais. Amém? Aleluia. Eu dou graças a Deus eternamente, porque o Senhor hoje faz coisas maravilhosas que, se nos contassem, não acreditaríamos. Estamos vendo um povo que, quando abre a sua boca, fala palavras inefáveis, fala do reino eterno, vindouro, como se já fosse, considera já as coisas desta vida como já passadas. O Senhor verdadeiramente tem vencido, e eu agradeço, amado supervisor, por esta tremenda palavra. Esta é a palavra que deveria ter sido trazida nesta assembleia hoje, mas o Senhor foi até muito mais fundo. O Senhor abriu muito mais o entendimento daquilo até que o profeta do Senhor trouxe. Dá para ver claramente que o amado meditou nesta palavra e o Senhor foi até complementando com palavras que realmente trazem maior entendimento. Amados,
Nós estamos vivendo o tempo mais temível e mais maravilhoso que todas as gerações aguardaram. Todas as gerações, como o profeta do Senhor disse, desde Gênesis, Deus prometeu que ele viria reinar na terra dele. Veja como a carnalidade, amados, e o nosso bloqueio, a nossa visão limitada, nos impede de entender que a igreja não é o centro de Deus. A igreja de Cristo não é o foco de Deus, ela é parte de um todo. E que o tempo e a obra de Deus não acaba com a igreja e nem conosco. Aqueles que partiram nesta esperança de serem filhos de Deus, cidadãos do reino, eles estarão lá, mostrando que a nossa vida não acaba aqui. Pelo contrário, começa aqui. E mostrando que o que Deus preparou para nós ainda está por vir. As coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, jamais subiu o entendimento do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam, ainda não se cumpriu. Neste mundo, neste tempo, o Senhor prometeu aflições. Neste mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nele nós também somos vitoriosos sobre o mundo. Então eu louvo a Deus e eu oro em nome de Jesus. Se cada um deste ministério tiver esta visão, que o nosso supervisor Wilson trouxe para nós, com entendimento, não como uma doutrina, amados, todos vocês entrarão no reino. Porque ninguém trocará esta glória que está nos esperando e que nos foi prometida pelo próprio Deus, por qualquer coisa passageira desta terra, que se você morrer, você vai deixar para trás, como se nunca tivesse existido. Se o Senhor, o Espírito Santo, conseguir abrir os nossos olhos para a eternidade e entendermos que nós estaremos lá, em algum lugar, e a decisão é agora, amados, quem vai se desviar? É por isso que o profeta do Senhor está agora focando no reino. Cada coisa no seu tempo. Porém, foi tremendo ele dizer, no Antigo Testamento, mais de 340 vezes o reino é mencionado. No Novo Testamento, mais de 120 vezes o reino é mencionado. Então, quer dizer que uma coisa tremenda que o profeta falou e o nosso supervisor mencionou, quer você creia, quer não, o reino virá. Quer você aceite, quer não, o reino virá. Então, é melhor nós crermos agora e nos prepararmos, porque Deus vai trazer o reino para aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda do Senhor e mais, queremos ver o nosso Senhor exaltado e glorificado em toda a terra, temido, todo joelho se dobrando, todos obedecendo, principalmente nós nesta nação, que nesses dias estamos vivendo dias de grande profanação contra o Senhor, grande provocação. O nosso coração está estraçalhado por estarmos em uma nação aonde há milhares no Brasil inteiro decidiram sair às ruas para celebrar o inferno, para adorar o diabo, para celebrar o pecado, para profanar o corpo, que é a imagem de Deus. Nosso coração está quebrado e quando olhamos isso, tememos. Porque se fosse Antigo Testamento, com certeza, o Senhor já tinha aberto o chão e teria engolido. Mas o Senhor tem sido paciente, aguardando ainda
que alguns se arrependam. E essa é a grande responsabilidade deste ministério. Junto com todos, nos arrependemos por esta festa imunda, esta festa blasfema, esta festa que tem como alvo blasfemar do Senhor, profanar o nome dele, profanar o corpo que pertence a ele, adorar o diabo e adorar o pecado, e com isto atrair ira sobre nós. Ao mesmo tempo em que nos alegramos porque levantamos a nossa cabeça e já vemos que o Senhor está vindo, olhamos para baixo e trememos diante do Senhor. Até quando ele nos suportará? Até quando ele vai tolerar esta provocação? Amados e preciosos, Deus nos amou demais por abrir o nosso entendimento e por conseguir arrebatar os nossos corações e nos conquistar para sempre. Em outras palavras, ele está tomando posse daqueles que ele pagou preço tão alto por eles. Nós estamos nos entregando a ele sem reservas. E reconhecemos o mensageiro e nos submetemos ao mensageiro. E estamos aprendendo quão temível é estar na presença de Deus, andarmos com Deus. Quão temível é a glória de Deus, que não suporta o pecado. Louvado seja Deus, porque também foi mencionado que o arrependimento constante pelos mesmos pecados vai atrair a ira de Deus. O Senhor diz que nós devemos avançar, porque no livro de 1 João, ele declara que aquele que permanece em Cristo não vive mais na prática do pecado. E ele diz, se pecarmos, o Senhor nos deu o antídoto. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu precioso sangue nos purifica de todo pecado. Todos os dias, de alguma forma, nós pecamos, quer pela incredulidade, quer por pensamentos de ira. Então, o pecado está constantemente nos assediando. Mas o Senhor nos encoraja. Só um momento, amados. Peço perdão, amados, minha garganta secou. E aí é complicado. Mas, para finalizar, eu quero compartilhar algo com os amados, que foi um choque para mim, quando o profeta do Senhor abriu. Está no livro de Daniel. Capítulo 7. Deixa eu acompanhar aqui no computador. Perdão, amados. Daniel 7, a partir do versículo 12. Foi mencionado hoje que cada parte daquela estátua
correspondia a um reino na terra, começando por Nabucodonosor, no tempo de Daniel, a cabeça de ouro, até chegar no pé, que é o reino romano, o Império Romano, que era o império que dominava quando Jesus veio à Terra. E então o profeta do Senhor explicou: são 4 reinos. E o Império Romano tem permanecido até hoje, mas já está condenado. E agora vai se levantar dentro do Império Romano os dedos da estátua. E aqui então ele diz, versículo 12: quando o Senhor vem para destruir todos os reinos do homem, o Senhor vem e fala no 11: continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado ao fogo. Aqui ele está falando dos animais e principalmente aqui do anticristo. E foi tirada a autoridade dos outros animais que vieram antes. Mas eles tiveram permissão para viver por um período. Um período de tempo. Então, desde Daniel, estes impérios, de alguma forma, permaneceram. Foi dado permissão ainda. Mas, o dia quando finalmente o último império, não o império, mas o último animal, o pequeno chifre, o mais feroz, aquele que Daniel nem conseguiu explicar e descrever, devido à ferocidade, à violência. Nunca se viu algo nunca se viu algo como isto, mostrando que se nós chegamos no tempo desta manifestação, nenhum de nós em sã consciência, conhecendo esta verdade, quando o próprio Deus diz que este último animal, este pequeno chifre, quando ele, o Senhor, liberar ele na terra, será no tempo quando a igreja não estará aqui. Nenhum de nós que entendeu isso vai querer ficar aqui. Nós vamos fazer tudo para não estarmos aqui, porque ficar aqui depois de saber disso é uma desonra inacreditável para o Senhor Jesus. É como se realmente nós não tivéssemos crido. Mas a grande revelação para mim está ainda por vir. Versículo 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Aqui o profeta falou. O Deus da nuvem, o Deus que é a nuvem, agora recebe, depois da vitória da cruz e da ascensão ao céu, recebe o Deus da nuvem entrando vitorioso diante do ancião de dias. Então ele chamou a atenção para a divindade de Jesus. Verdadeiramente, Deus como o Pai. Então ele viu alguém vindo com as nuvens. Lembre-se, eu não vou lá, mas lembre-se que em Atos, quando eles veem Jesus subindo, ele fala, ele foi levado aos céus e uma nuvem o cobriu. Esta nuvem, ele subiu nela até este lugar. Prestem atenção aqui, amados. Desde que nós começamos este ministério, os amados observaram que eu nunca impus, mas eu pratico uma saudação. Aleluia! Reina o Senhor. Eu já expliquei algumas vezes que é uma ordenança de Deus para mim. Mas hoje vocês vão entender como que o ministério no Brasil,
ao aderir isso sem até muito entendimento, mas pela fé, ou porque ouvem a arcebispa e repetem, reina o Senhor, nós estamos sendo parte de algo que eu nunca entendi antes. Vejam isto. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. O rei vitorioso, trazendo as marcas da sua vitória, entra no céu. Aí ele vai no 14. A ele foram dados autoridade, glória e reino, na minha versão. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Aqui, amados. Não, deixa eu continuar. Aí eu vou falar. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. O profeta do Senhor falou algo que eu falei, meu Deus. Às vezes eu tenho vontade de gritar. Amados, Jesus já foi entronizado no céu. Jesus já foi coroado no céu. Jesus já recebeu o poder, a autoridade e o reino. No céu já se cumpriu. E nós, a igreja, declaramos o dia inteiro, reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor. Nós estamos declarando, cada vez que nós gritamos, reina o Senhor, nós estamos declarando que ele já foi entronizado, ele já está reinando, no céu já se cumpriu, aleluia! Uma das revelações mais chocantes, porque tem a ver com uma revelação, um comando, declare todos os dias em cumprimento e celebração que o Senhor reina. Do Salmos 96 em diante. Anunciai entre as nações, reina o Senhor, reina o Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ele reina, ele é o Senhor. Ninguém está vendo ainda na terra, mas tem um povo na terra que o dia inteiro declara que ele já reina. Aleluia! Oh, amados, Jesus já foi entronizado. Ele já está coroado e já recebeu o reino. E nós estamos sendo participantes, profetizando o dia inteiro que ele reina. O dia inteiro. Qualquer pessoa que você encontra, você fala, aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Quando eu ouvi essa revelação, eu falei, Senhor, tu és tremendo. O Senhor nos leva a obedecer até mesmo sem entendimento. Nós já estamos declarando o que já é. Que poder! Acelerando o tempo. Manifestando na terra o que já é no céu. Meu Deus! Outro lugar onde essa celebração acontece é Apocalipse 19:6. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Finalmente ela está pronta. Amados, a gente olha e não vê nada ainda pronto. Mas Deus diz que já está pronto, está pronta. Vai ter uma noiva perfeita. E nós estamos declarando reina ao Senhor. Porque a sequência é alegremos-nos e exultemos. Mas agora ele traz Daniel 7, versículo 14, dizendo, Jesus já foi entronizado
já foi coroado e já recebeu o reino. E tem um povo na terra que é como se estivesse lá, declarando: sim, o Senhor nosso Deus, ele reina. Aleluia, amados! Que revelação tremenda! É como se nós já estivéssemos lá declarando o que já é lá, como se fosse aqui. E aí ele diz: agora o reino vem. Um povo está começando a pôr os pés lá em cima, tomando posse da pátria celestial, da vida eterna, e declarando o reino do nosso Deus. Aleluia! Então eu queria muito compartilhar, perdão, amados, compartilhar este júbilo, esta revelação e a nossa participação. Como que Deus pode fazer um povo, através de uma obediência, profetizar e celebrar algo que já aconteceu no céu, declarando na terra. Amém. Então, isso é muito grande. Eu louvo a Deus que os que estão parados olhando assim estão entendendo o que eu estou falando, porque eu acho que quem entendeu está celebrando, está batendo palma, está glorificando, enquanto que tem os que estão assim: como assim? O quê? Não. Se você entendeu o que eu falei, você tem que ter uma reação. Se você não entendeu, você não vai ter reação. Você vai ficar parado e falando, como o Google, girando, o que será? Mas se o Senhor está dizendo que Jesus já reina e que nós estamos já celebrando este reino e o entronizamento e a coroação dele, acabou, amados. Acabou. É uma questão de tempo. Só isto, mais nada. Então, eu louvo a Deus por essa pregação de hoje. Louvo a Deus mais ainda, porque os nossos líderes estão entendendo a verdade e já são capazes de ministrar com entendimento e com grande expectativa. E eu desejo que todos estejam na mesma posição, porque quando você entende algo, o diabo te perdeu. Acabou. Acabou, você entendeu. Agora, o Senhor é só permanecer na posição e tudo virá a acontecer, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele falou e Ele mesmo declarou e Ele mesmo cumprirá. Aleluia! Então, amados, que dia maravilhoso, que maravilhosa assembleia, que ministração maravilhosa. Agora nós falamos do reino, estamos celebrando o reino, estamos nos preparando para o reino. Mal podemos esperar para que o Senhor venha reinar e que ele seja grandemente honrado em toda a terra e seja grandemente celebrado e adorado em toda a terra. Mal podemos esperar e louvando a Deus que, se não tivesse enviado este tremendo profeta, o profeta prometido que viria para ajudar a igreja a se preparar, nós jamais chegaríamos neste entendimento. Jamais. Hoje, nós fizemos a travessia de um pastor muito precioso que nos chocou nesse dia. Nos chocou. Quando nós viemos receber este precioso pastor, até olhei se ele está na sala, ele não está. Ele foi falando coisas que ele nos discipulou. Ele foi falando entendimento, não, isso aqui não é brincadeira, não, isso aqui não é, isso é Deus purinho, isso é Deus, isso só pode ser Deus por causa disso, 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 disso. Há anos que ele vem examinando isto. E eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, se o Senhor tiver mais 10 milhões iguais a este, escondidos em algum lugar, já estamos com o número, com a profecia cumprida. Amém? Então, preciosos,
O Senhor está trabalhando poderosamente, mas a nossa responsabilidade é grande, porque esta é a porta aberta que Deus abriu no Brasil para todos os que estavam gemendo pelo pecado que está nos cercando e que desejavam tanto ouvir palavras de vida eterna, ouvir palavras do reino vindouro, da pátria celestial, como nosso supervisor falou com tantas saudades da pátria celestial. Amados, ouça o que eu vou dizer. O Quênia é praticamente uma nação inteira agora conquistada, mas sabe de uma coisa? Enquanto as outras nações não despertarem, eles vão ter que esperar também, supervisor Wilson. Assim como aqueles que partiram estão tendo que esperar por nós, o Quênia também. Quanto eles desejariam que Jesus já viesse logo? Mas o Senhor ainda precisa alcançar milhares no Brasil, milhares na América Latina, na Europa, na América do Norte, na Ásia. Por isso, cada um que é iluminado tem que estar pronto para perseverar até o fim, para que o Senhor alcance todos os que são dele. E a nossa oração é que nenhum se perca e que todos nós permaneçamos focados e firmes até o fim. Amém. Então eu agradeço a presença de todos, agradeço o nosso precioso bispo Josué, que com todas as circunstâncias que aconteceram, ele está firme aqui, na sua posição, exercendo o chamado que o Senhor deu para ele, que Deus o abençoe ricamente, também o nosso supervisor Wilson, a nossa pastora sênior e todos os adoradores que participaram e sempre participam, e todos os amados que estão presentes, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Que o Deus da paz vos conserve em perfeita paz, santos e irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo, até a vinda do Senhor Jesus, porque Ele é fiel e Ele está vindo. E para nós hoje, mais uma oportunidade de nos arrependermos, mais uma oportunidade de aprendermos mais sobre o reino vindouro do Senhor que já está na porta. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Muito obrigado, amados e preciosos. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, shalom. Com muita alegria.